Eu sou do Rio de Janeiro. Qual o seu foco na fotografia? Eu comecei trabalhando como fotógrafo comercial há 15 anos. Eu decidi me dedicar só ao fotojornalismo. E eu trabalho já há bastante tempo para uma agência internacional, onde eu cubro notícias de relevância mundial, no caso, né, para uma agência que distribui para veículos internacionais. Eu sou correspondente internacional. Obviamente, quando eu não estou cobrindo um breaking news, que a gente, né, uma notícia, aí tem matérias que eu foco, problemas sociais, muito conflito e migração. Meu trabalho é cobrir notícias, vamos dizer assim, né? Antes de você se tornar um profissional que você é hoje, quais profissões você já obteve ou você sempre esteve no ramo da fotografia? Trabalho com a fotografia desde que eu 15 anos de idade, praticamente. Eu comecei a trabalhar como fotógrafo assistente de estúdio muito cedo, como fotógrafo, né? Para aprender a fotografia e comecei aí. Então sempre fui fotógrafo. Fotojornalismo e como eu te falei antes, depois de um tempo eu me dediquei ao fotojornalismo só e deixei a fotografia comercial, porque até para não ter nenhum tipo de conflito, né? Na minha agência eu não posso fazer nenhum trabalho comercial por questões de conflito. Como eu falei, eu trabalho para uma agência internacional chamada The Associated Press, AP, uma das maiores agências do mundo. A gente tem escritório em mais de 100 países e eu sou correspondente deles. Eu fui por um tempo correspondente no Brasil, muito tempo, até depois das Olimpíadas do Rio. Depois eu fui correspondente no Iraque e cobrindo o Oriente Médio, cobrindo conflitos na Síria, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, no Líbano, na Líbia, em todos os países, na Turquia, em todos os países do Oriente Médio que tiveram guerras na última década, basicamente. Hoje eu vivo na Espanha. Eu trabalho agora para um departamento que a gente chama de Global Enterprise, que eu cubro matérias de longo prazo. Então, eu não cubro muito mais as notícias cotidianas, que é o trabalho normal de um correspondente. Eu trabalho mais em matérias de longo prazo. Geralmente, eu passo meses, às vezes anos, viajando e fazendo uma matéria. Por exemplo, a gente publicou essa semana uma investigação que a gente está fazendo por 2 anos. Então, eu foco muito nesse tipo de matérias de longo prazo. Às vezes eu faço news, mas mesmo quando eu estou cobrindo news, eu costumo trabalhar nas notícias por bastante tempo. Por exemplo, desde o início do ano passado eu tenho focado na guerra da Ucrânia. Passei mais tempo na Ucrânia do que em casa, na verdade, desde então. Entendeu? Então, mais ou menos assim que eu trabalho. Qual foi o seu primeiro prêmio a ser conquistado e qual dos seus prêmios você possui mais afeto ou considera mais importante? O primeiro grande prêmio, assim, de uma relevância, vamos dizer assim, que teve algum, vamos dizer assim, impacto na minha carreira, foi a primeira vez que eu ganhei o WordPress Photo, um prêmio no WordPress Photo de uma matéria que eu estava fazendo no Rio sobre usuários de droga na Cracolândia. Foi um prêmio que teve bastante repercussão. A grande vantagem é que eles uma outra plataforma para você contar essas histórias. Então, por exemplo, você ganhar um prêmio como WordPress, vencedora, no caso foi uma foto que foi premiada, que fazia parte dessa matéria. Eles têm dezenas de exposições em dezenas de países diferentes, leva uma atenção muito grande ao tema. Acho que o prêmio impacta em várias áreas, né? Da sua vida e do seu trabalho profissionalmente, né? Eu acho que isso é um incentivo também. Que equipamento você utiliza e as suas técnicas para fotografar? Olha só, na verdade, o equipamento de trabalho mudou muito desde que eu comecei a trabalhar até hoje. Um fotojornalista como eu faz tanto vídeo quanto foto, praticamente. Eu sempre usei câmeras grandes, pesadas e equipamento grande e pesado. Hoje em dia, o meu foco, principalmente pelo tipo de trabalho que eu faço, cada vez câmeras menores, mais pequenas, mais discretas, mais silenciosas. Eu uso um equipamento hoje da Sony. Eu uso uma Sony A1, que é uma câmera mirrorless, sem espelho, super pequenininha. Uso lentes primes, né, que são lentes fixas, que são também bem pequenas. Então eu posso falar que 90% das minhas fotos são feitas com uma Sony A1 com uma 35mm fixa. O equipamento é muito pequeno, é muito discreto, não faz barulho, ela é totalmente, tem um shutter eletrônico, não faz o barulho, e obturador eletrônico. E pra mim é mais discreto pra eu trabalhar, eu incomodo menos as pessoas. Não que as pessoas não saibam que eu tô ali fotografando, mas você incomoda menos. Eu uso outras lentes também, em algumas situações, obviamente. A 35, às vezes uma 50mm. Por exemplo, essa matéria, a última matéria que eu publiquei, eu fiz ela inteira com a A1. Quando eu ia fazer entrevista de vídeo, eu fazia com a FX3 por causa do áudio, e a segunda câmera A1. Pra foto, eu fotografo em RAW 100% do tempo. Eu não fotografo em JPEG, eu fotografo em RAW para ter um arquivo maior qualidade. E a configuração da câmera depende muito da situação. Essas câmeras funcionam muito, muito bem em baixa luz. Eu não uso mais flash, acho que não uso flash já há uns 10 anos. Então eu fotografo só com luz natural e sem nenhuma interferência, um retrato ou entrevista, né? Como eu te falei. Essas câmeras fotografam praticamente
com nenhuma luz, e como eu uso lentes fixas que são muito claras, por exemplo, uma 35 1.4, uma 50 1.2, eu consegui fotografar praticamente no escuro com essas câmeras. E uma coisa interessante para falar para vocês, que muita gente fala que o profissional só usa manual, etc. E é muito importante você entender todos os aspectos. Eu sou uma pessoa muito técnica. Eu comecei como fotógrafo de estúdio, como assistente de estúdio na adolescência, como eu te falei. Então eu aprendi uma fotografia muito técnica, muito cedo. Para mim a parte técnica é muito fácil. Só que não quer dizer que eu, por exemplo, necessariamente vou usar câmera em modo manual o tempo inteiro. Se eu estou numa situação onde a luz está mudando constantemente, por exemplo, eu prefiro usar a câmera num aperture para prioridade de abertura, por exemplo, onde você escolhe o diafragma, né, a abertura da lente, e o ISO, e a câmera te dá velocidade automaticamente. Porque se você está numa situação que a luz muda muito rápido, e você às vezes não tem como ficar mudando tão rápido, é melhor você usar isso. Mas é importante, tecnicamente, você entender a funcionalidade, na minha opinião, né? Toda a funcionalidade da câmera, você saber trabalhar com todas as funcionalidades da câmera, e aí você, tendo isso natural para você, você vai poder escolher a melhor maneira de você trabalhar e fotografar em cada cena. Não ser. E aí a decisão de diafragma, velocidade e como você vai compor pensando na luz é uma decisão baseada no que você quer passar de mensagem, no seu estilo, no que você gosta, em como você gosta de fotografar, do que o que a câmera é capaz, se você tiver um equipamento top de linha hoje em dia. Como o seu trabalho te impactou na sua carreira e vida pessoal, né? Como é que você se sente fotografando? Eu sou um dos fotojornalistas brasileiros que mais cobre conflito hoje em dia. Tem alguns de nós que cobrem bastante conflito, não muitos, uma meia dúzia, vamos dizer assim. E eu não me considero um fotógrafo de guerra, apesar de que, se você olhar no meu Instagram, você vai ver que grande parte do meu trabalho é cobrindo conflito, muito porque eu morei muito tempo no Oriente Médio, tenho experiência com esse tipo de cobertura, desde a minha época do Rio de Janeiro, que eu cobri o conflito urbano na cidade, quase que cotidianamente. Mas eu cubro esse tipo de coisa porque eu acho importante, e não é porque eu gosto, mas eu acho que é muito importante para cobrir, e eu acho que são coisas